O dia em que o meio-dia virou trevas. Era para ser um dia comum. Eu tinha uns 15, 16 anos e fui com alguns amigos a um encontro aqui no interior de Minas. Diziam que seria um evento tranquilo, com cantigas, uma roda e um ritual leve. Nada que parecesse perigoso. Quem nos convenceu a ir foi um rapaz chamado Roberto. Ele dizia que frequentava o lugar, conhecia as pessoas e que tudo era seguro. E a gente confiou. No começo, parecia mesmo algo pacífico. As vozes eram suaves, palmas discretas, velas queimando devagar. Mas aos poucos o ar começou a mudar. Ficou pesado, denso, difícil de respirar. Uma névoa rasteira subiu do chão, mas não era uma fumaça comum, era algo grudento, que encostava na pele e fazia o peito apertar. As vozes, que eram umas 10, começaram a se multiplicar. De repente pareciam uns 100. O som crescia, até virar um coro ensurdecedor. A gente gritava, mas ninguém ouvia ninguém. Cada voz se perdia num mar de outras vozes. E então, aconteceu. O sol simplesmente sumiu. O meio-dia virou noite, mas não uma noite comum. Não havia luar nem estrelas, só uma escuridão espessa, viva. E dentro dela vieram os gritos. Gritos agudos, cortantes, roucos, como se fossem de almas em dor, antigas, presas ali há séculos. Eu não via rostos, mas sentia mãos. Mãos por todos os lados, puxando, arrastando, tentando me segurar. Eu percebi na hora. Queriam a nossa vida, queriam nos colher. E não era simbólico, não. Era real. Um sacrifício. Eu senti no fundo do corpo que éramos a oferta. Mas algo resistiu. Muitos de nós tínhamos alguma mediunidade, mesmo sem entender direito o que era. E foi essa força que reagiu. Era como se, ao mesmo tempo, duas presenças lutassem por nós. Forças que nos puxavam para baixo e outras que nos levantavam. Eu via em lampejos essa batalha invisível acontecendo sobre nossas cabeças. O chão tremia, o ar vibrava. A disputa era espiritual, de pura energia. E no meio de tudo, Roberto sumiu. Desapareceu ali mesmo. Quando o dia amanheceu, ele não estava mais. Fomos até o endereço que ele tinha passado, mas ninguém o conhecia. Era como se ele nunca tivesse existido. O lugar onde estávamos parecia devastado. Havia ferimentos, gente desmaiada, sangue no chão. Eu olhei para o meu pulso, estava rasgado e precisei passar por uma cirurgia depois. A cicatriz ficou. Não só na pele, mas na alma. Depois daquele dia, minha mediunidade despertou de forma violenta, sem pedir licença. Eu cresci num lar presbiteriano e, para minha família, tudo isso era demonizado. Tive que aprender a lidar escondido, muitas vezes sozinho. Só mais tarde eu descobri que, tanto por parte de pai quanto de mãe, eu vinha de uma linhagem de pessoas que praticavam a tradição, mesmo sem saber o que faziam de fato. Era natural para eles, mas, para mim, foi um fardo que precisei entender. Hoje sou iniciado numa casa de axé e encontrei um chão para compreender o que vivi. Mas às vezes ainda sinto a névoa subindo. Ainda ouço o coro das vozes crescendo até virar tormenta. E por um instante sinto aquela mesma mão tentando me arrastar outra vez. Se não fosse pela resistência, se nossos protetores não tivessem lutado, muitos de nós teríamos sido levados como oferta. Nem toda roda é inofensiva, nem todo convite é transparente. Caminhar nesses caminhos exige preparo, discernimento e, acima de tudo, respeito pelas forças que vivem além da visão. Esse foi o dia em que o meio-dia virou trevas, e eu quase fui colhido. O ritual e a coisa. Em meados de julho de 2008, se a memória não me trai, provavelmente no dia 30, eu e um amigo pegamos a estrada rumo a Manitoba. Nosso objetivo era simples: recolher algumas ervas medicinais para uma cerimônia de purificação que aconteceria na semana seguinte.
Era um daqueles dias quentes, de sol forte, céu limpo. O tipo de clima que te faz achar que nada de estranho pode acontecer. Perto de Portage La Prairie, paramos num posto de gasolina. Meu amigo precisou usar o banheiro e eu fiquei esperando dentro do carro. O som do motor desligado, o vento batendo leve na lataria, acabei cochilando por alguns minutos. Quando abri os olhos, ele ainda não tinha voltado. Estranhei. Não devia demorar tanto. Olhei para o relógio. Já fazia mais de 15 minutos. Saí do carro e fui até o posto. Perguntei para o atendente se tinha visto alguém entrar no banheiro há pouco tempo. Ele confirmou, mas disse que ninguém tinha saído. Bati na porta. Chamei. Silêncio. Pensei em forçar, mas hesitei. Fui dar uma volta no quarteirão. E foi então que o vi. Meu amigo estava do outro lado da rua, parado, olhando fixamente para um terreno baldio. Gritei o nome dele. Nada. Ele não se virou. Atravessei correndo, toquei seu ombro e ele simplesmente desabou. Os olhos reviraram, o corpo ficou mole, como se a vida tivesse escapado por um instante. Tentei levantá-lo e foi aí que percebi o cheiro. Um cheiro forte, impossível de descrever. Algo entre enxofre e carne queimada. Olhei para o terreno. O mato balançava, mas não havia vento. E no meio da grama, uma sombra se movia. Baixa, rápida, sem forma definida. Parecia feita de fumaça e escuridão ao mesmo tempo. Peguei meu amigo como pude e o levei para o carro. Ele tremia. Os dentes batiam, os olhos abertos, mas sem foco. No caminho de volta, ele começou a murmurar palavras que eu não compreendia. Não era português, nem inglês. Uma língua antiga, gutural, que me dava arrepio só de ouvir. Quando finalmente chegamos em casa, ele apagou. Dormiu por quase 20 horas seguidas. No dia seguinte, acordou sem lembrar de nada. Disse que o último que recordava era o momento em que entrou no banheiro do posto. Mas algo nele tinha mudado. Nos dias seguintes, começou a evitar espelhos. Disse que via coisas refletidas neles. Passou a acordar de madrugada com o corpo molhado de suor e as mãos sujas de terra, mesmo sem ter saído do quarto. Até que um dia, ele desapareceu. Não levou roupa, nem documento. Só o carro ficou estacionado em frente à casa, com o banco do motorista coberto de barro seco e um galho de arruda quebrado sobre o painel. Alguns meses depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, havia uma foto tirada perto do mesmo posto de gasolina. E lá estava ele, mas não sozinho. Ao lado, uma figura escura, alta, de contornos distorcidos, como se a sombra tivesse corpo. O rosto, se é que tinha um, era só um buraco. Um vazio. Desde então, nunca mais viajei sozinho por aquelas estradas, porque eu sei o que vi, e sei que o que o levou ainda está por aí, esperando o próximo que ousar se aproximar do terreno onde o chão respira e o ar fede a enxofre. O desaparecimento do rapaz do cemitério. Eu nunca fui do tipo que acredita facilmente em histórias de assombração. Sempre achei que a maioria das coisas tinha uma explicação lógica, até o dia em que eu mesmo vivi algo que nenhuma lógica consegue justificar. Isso aconteceu em 2011. Eu trabalhava como ajudante de pedreiro, e a obra onde eu estava ficava perto de um cemitério antigo, no interior do Paraná. O dono do terreno sempre dizia pra gente evitar passar por ali à noite, porque não era lugar de vivo depois das 6. A gente ria, achando que era só superstição de gente do interior. Mas naquela semana, um dos colegas, o Valmir, perdeu o tio e o velório seria justamente naquele cemitério. Ele pediu que a gente fosse dar uma força, ajudar com a estrutura, a carregar umas coisas e, claro, fazer companhia. Fui com mais 2 amigos. Chegamos já no fim da tarde. O céu estava pesado, cinza, e o vento frio cortava o rosto. Durante o velório, tudo correu normalmente, só que quando o caixão foi levado para a sepultura, o tempo virou. As nuvens ficaram negras, e o barulho de trovão soava diferente,
como se viesse debaixo da terra. Enquanto os coveiros terminavam o serviço, percebi algo estranho. Um deles olhava fixamente para uma sepultura antiga, um pouco afastada das outras. Era um túmulo de pedra rachada, com uma cruz de ferro torta. Perguntei o que havia ali, e o homem respondeu com a voz baixa: "É melhor não mexer. Já tentaram abrir e ninguém ficou bem depois." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Mais tarde, quando o enterro terminou e o pessoal começou a ir embora, eu e os outros dois decidimos dar uma olhada. Curiosidade boba e arrependimento eterno. Chegamos perto do túmulo. O chão em volta estava fofo, como se alguém tivesse cavado recentemente. Um cheiro estranho subia dali, meio doce, meio podre. O vento parou de repente e o silêncio ficou tão pesado que até o som da respiração parecia alto demais. Valmir pegou a lanterna e iluminou a cruz. Na hora, ouvimos um estalo. O ferro da cruz se moveu sozinho. A lanterna piscou e, quando acendeu de novo, tinha uma sombra atrás de mim. Alta, magra, imóvel. Pensei que fosse um dos meus amigos, mas eles estavam do outro lado. Quando virei para olhar, não vi rosto nenhum. Era como se o breu tivesse se materializado em forma humana. A partir daí, tudo ficou confuso. Senti um empurrão, caí de costas e a lanterna rolou. Quando consegui me levantar, Valmir tinha sumido. Chamamos por ele, procuramos por todo o cemitério, mas nada. Nenhum vestígio. A única coisa encontrada foi o boné dele, dobrado e deixado em cima do túmulo antigo. O coveiro jurou que ouviu passos durante a madrugada e um som como se alguém arranhasse a tampa de dentro para fora. Depois desse dia, eu nunca mais voltei lá. E até hoje, quando passo por um cemitério, sinto o mesmo frio subindo pela espinha, o mesmo que senti naquele fim de tarde. Valmir nunca mais apareceu. E às vezes eu me pergunto se ele foi levado ou se escolheu ficar. A mulher sem vida. Nunca vou esquecer aquela noite. Eu tinha 14 anos e morava com meus pais, numa casa antiga, num bairro tranquilo do interior. Era tarde e eu não conseguia dormir. Estava deitada com os olhos fixos no teto, quando ouvi um barulho estranho vindo do corredor. Passos leves, quase sussurrando, mas ritmados. Levantei devagar e fui até a porta do meu quarto. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da rua, que entrava pelas frestas da janela da sala. Parecia nada, mas o ar tinha um peso que eu nunca tinha sentido antes, como se algo estivesse observando, esperando. Fui caminhando devagar, tentando não fazer barulho. O som vinha da cozinha. Quando olhei para dentro, meu coração quase parou. Lá estava ela. Uma mulher parada, imóvel, olhando fixamente para o nada. Não era minha mãe, não era ninguém que eu conhecesse, mas o que me deixou em choque foi perceber que seus olhos não tinham vida. Ela não piscava, e a pele parecia desbotada, quase translúcida, como se a luz passasse por ela sem resistência. Tentei gritar, mas minha voz morreu na garganta. Ela se virou lentamente para mim e senti um frio congelante percorrer meu corpo. A presença dela era pesada, sufocante. Cada passo que ela dava fazia o chão parecer vibrar sobre meus pés. Sem entender direito, corri para o quarto dos meus pais, mas a porta estava trancada. Quando olhei pela janela, ela já não estava na cozinha. O corredor estava vazio, mas eu sabia que ela ainda estava lá, invisível, esperando. Acordei no dia seguinte suada e assustada, tentando me convencer a mim mesma que era apenas um sonho. Mas à noite, os passos voltaram, e a sensação de ser observada não me deixou. Com o tempo, percebi que não era apenas uma aparição isolada. Alguns vizinhos começaram a relatar que, naquela mesma rua, pessoas desapareciam ou tinham experiências estranhas à noite. E a mulher que vi, nunca mais a encontrei.
Mas às vezes, quando estou sozinha em casa, sinto a mesma presença, parada na sombra do corredor, me observando. E aprendi algo que nunca mais esqueci. Nem todo silêncio é tranquilo. Nem toda casa segura. Nem toda sombra é só sombra. O ritual e a criança. Eu tinha 10 anos quando isso aconteceu. Nossos vizinhos, amigos próximos dos meus pais, me convidaram para um acampamento na mata com eles e algumas outras famílias do bairro. Eu estava animada porque teria companhia de crianças da minha idade, mas algo dentro de mim já me deixava inquieta. Quando chegamos, percebi algo estranho. Havia uma menina loira, de cabelos cacheados, muito quieta. Ninguém parecia saber de onde ela vinha, nem seus próprios pais. Só diziam que era uma amiga trazida pelo papai e mamãe. Na primeira noite, fomos todas dormir na mesma barraca. Eu não conseguia pegar no sono, e ouvi vozes distantes cantando de maneira estranha. Minha curiosidade me fez espiar, e o que vi me congelou de medo. Havia um círculo formado por pessoas, com mantos e capuzes escuros, e no centro a menina loira estava amarrada, imóvel, olhando para o céu. Um homem segurava uma faca que brilhava à luz da lua. Eles começaram a entoar palavras que eu não entendia, e a faca subia e descia sobre a menina. Eu sentia cada movimento como se meu corpo estivesse paralisado, incapaz de reagir. Foi nesse momento que eu percebi a verdade. Eles não eram pessoas normais. Era um culto, e eu tinha sido levada para testemunhar algo terrível. Eu me escondi na barraca, cobrindo-me da cabeça aos pés, chorando silenciosamente. Sabia que se eu reagisse, poderia ser a próxima vítima. Na manhã seguinte, usei meu medo a meu favor. Fingi estar doente, gemendo e vomitando, para que eles acreditassem que eu não podia participar de mais nada. Meus pais foram chamados e me buscaram como se eu estivesse realmente doente. Eles agiram rápido e eu consegui sair daquele lugar sem que percebessem minha astúcia. Nunca contei isso a ninguém por anos. Cada vez que via aqueles vizinhos na rua, sentia um arrepio. Eu sabia que eles queriam me usar, mas eu tinha escapado. E aprendi algo que nunca esqueci. Nem todo convite é inocente. Nem toda pessoa é confiável. Às vezes, o perigo se esconde atrás de um sorriso familiar. E a única forma de sobreviver é manter os olhos bem abertos, mesmo que sejamos crianças.